Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26. A gente vai ler o texto 26 e o 27. Efésios, capítulo 4, 26 e 27. Ontem nós celebramos, o Dia dos Namorados. E maravilhoso, mesmo diante das dificuldades que nós estamos passando, a gente poder estar do ladinho da pessoa que nós amamos, é tremendo. E eu louvo a Deus pela minha namorada, Nem sei onde ela está, acho que ela foi, lá, mostrou a mãozinha. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por cada casal aqui, que mesmo no meio de tantas dificuldades que nós passamos nos nossos relacionamentos, estão aqui firmes, cumprindo com a promessa que um dia você fez, que era até que a morte os separe. E ontem o Senhor me fez lembrar, porque eu tinha visto algumas matérias durante a semana sobre algumas consequências desse tempo de pandemia na nossa vida. E uma das coisas que o autor da matéria que eu li estava dizendo, era sobre as consequências no seio familiar por conta do isolamento social. Quando mudou muito a nossa rotina dentro da nossa casa, na minha nem tanto, mas de muitas pessoas mudou muito. Quando as pessoas deixaram de estar fora para poder estar mais tempo dentro de casa. E isso trouxe algumas consequências. Muitas discussões, muitas tribulações, por incrível que pareça. E nessa matéria ele estava dizendo sobre o aumento dos divórcios e o aumento dos chamados por conta de violência familiar dentro de casa. Quanto que as brigas dentro de casa aumentaram ao ponto de muitas pessoas acionarem a polícia para que possam ser resolvidas. Então trouxe consequências por lá, diante dessa pandemia e do momento em que nós tivemos que estar mais dentro de casa. E Deus me fez lembrar de uma palavra que eu ouvi aqui há muito tempo, e eu sempre recomendo. Eu sei que tem alguns casais aqui que eu até mandei o link para que pudesse assistir. E o tema da mensagem era Aprendendo a Brigar. Foi ministrado aqui há muitos anos atrás mesmo, na época da comunidade cristã, ainda pelo pastor Renato. E ele fez uma explanação sobre como a gente precisa lidar com os conflitos, não só dentro da nossa casa. O que me fez trazer a lembrança é as consequências do Covid dentro do nosso lar. Mas, enfim, todos os nossos conflitos, porque nós passamos e enfrentamos conflito todo o tempo. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações interpessoais, com amigos, com irmãos dentro da igreja, dentro do nosso ministério, dentro da ONG mesmo aqui. Quantas lutas, quantas dificuldades que a gente passa, por muitas vezes não saber lidar da maneira certa com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades. E Deus me fez lembrar dessa passagem e eu queria ministrar sobre isso. Queria agradecer a Nina que tirou minha foto com cara de mal, com as mãos para frente, assim, para que a gente pudesse fazer o post dessa palavra. Que em nome de Jesus, que você possa ter ficado com vontade de saber como é que faz para brigar, E o bom de tudo, segundo a palavra de Deus, Então você pode irar. A Bíblia diz assim, nesse texto de Efésios capítulo 26, 27. É uma permissão do Senhor para que nós pudéssemos brigar, mas brigar da maneira certa, da maneira correta. E diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Daí no 26 ele diz assim, no 27 ele diz assim, e não deis lugar ao diabo. Então aqui ele fala que nós podemos irar, nós temos a permissão para que nós possamos nos irar. Algum tempo atrás, antes de eu entender realmente aquilo que significava o irar e não pecar, todas as vezes que subia a ira, eu achava que eu estava pecando, só de sentir a ira, porque eu estava nervoso diante de alguma situação. E existe uma lenda que diz que quando eu estou nervoso, a marca do Batman aparece na minha testa, porque fica vermelho, bem vermelho aqui. É uma lenda, eu acho que é lenda. Mas o povo lá de casa diz que é verdade. Então, quando eles olham para mim, tem essa marca do Batman aqui que ela fala, a Tuca,
é porque eu estou nervoso. Mas quando a marca sobe, eu já achava que eu estava em pecado, porque eu estou irado diante de uma situação que aconteceu. Mas Deus ministrou muito no meu coração, dizendo que essa propriedade de se irar ainda não significa que eu cometi o pecado. Mas a minha atitude diante da ira pode me levar ao pecado. E é uma linha muito tênue de você conseguir permanecer irado sem pecar e de você na ira pisar um pouquinho fora para cometer um pecado na ira. E quando eu falo disso tudo, veio na minha memória que o pastor Renato ele fala nessa palavra que é a figura de uma panela de pressão. A panela de pressão é a melhor ilustração para isso. Quando você pega uma panela de pressão e você vai cozinhar alguma coisa, você coloca coisas boas, um feijãozinho, coloca um tempero, faz aquilo, tudo que você precisa fazer para ficar um feijão gostoso. Você tampa a panela e coloca no fogo. E no momento que você coloca essa panela no fogo, a pressão vai acontecendo dentro da panela. E ela vai ficando sob alta pressão ali dentro. E chega um momento que a pressão é tão grande, que na panela existe uma válvula que fica rodando, assoprando para fora, tirando um pouquinho para fora aquela pressão, que é o excesso da pressão da panela para o cozimento do feijão. Se essa válvula quebra, essa panela explode. E uma vez aconteceu na casa de recuperação, tem até a marca, sequela disso, tem lá na cozinha da chácara, que deu um estouro de uma panela de pressão imensa, que voou feijão para todo lado, só não machucou as pessoas porque eles não estavam dentro da cozinha no momento. Porque geralmente quando a panela explode, ela acaba machucando todo mundo que está perto. E assim somos nós. A gente pode irar, mas a gente precisa ter essa válvula de escape diante da ira, para que você não peque na ira. Quando você termina de fazer o cozimento do feijão e a panela está funcionando da maneira certa, quando você tira toda a pressão de dentro e você abre a tampa da panela, vem aquele cheiro gostoso. Que mesmo em meio à pressão e o conflito que teve dentro da panela, o resultado é um resultado bom. Assim também é na nossa vida. Mesmo os conflitos, eles são positivos na nossa vida. Não acha que os conflitos que nós temos, eles são algo que nos impede de crescer, ou que eles são maléficos para a nossa vida. É uma mentira. Os conflitos eles são positivos. E quando a gente fala ainda do contexto familiar, nós estamos falando de várias pessoas que pensam de forma diferente, vivendo sobre o mesmo ambiente. E pessoas que pensam diferente, que agem de forma diferente no mesmo lugar, conflito. Mas ele é positivo, porque nós crescemos com os conflitos. A maneira que você lida com os conflitos da sua vida vai dizer se você vai crescer ou se vai trazer um prejuízo para você. Se você vai conseguir mesmo diante do conflito, talvez até da ira que subiu sobre você, se você vai conseguir sair bem disso sem pecar, ou se você vai transformar isso em algo negativo na sua vida, trazendo até mesmo como consequência o pecado. Então vale a pena a gente aprender um pouquinho. Eu lembro que quando eu lia na palavra de Deus, em Mateus 21:12, não precisa abrir, mas é um momento do texto desse de 21:12, que Jesus entra no templo, no pátio do templo, e ele vê as pessoas fazendo vendas de muitas coisas, e se aproveitando da espiritualidade das pessoas e ganhando dinheiro com aquilo, e ele sobe uma ira, ele fica irado. Se você for ver lá o texto, diz que Jesus começa a pegar e virar as mesas. Jesus fica muito irado diante daquilo que ele viu na frente do templo. Só que a palavra de Deus diz que Jesus não pecou, que ele passou por esse mundo sem pecado. Ele irou, mas ele não cometeu o pecado. Então a gente aprender isso, a gente se aproveitar dos nossos conflitos para o nosso crescimento, é algo importante e tremendo. E até mesmo porque uma hora essa pandemia vai acabar, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas os nossos relacionamentos, eles continuam. Talvez menos intensidade dentro da nossa casa, porque nós vamos voltar para as nossas rotinas, mas aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós vamos estar interagindo com pessoas. E a gente saber lidar de maneira correta com os conflitos que virão, de pensamentos diferentes do nosso, e isso com certeza vai levar você a ser uma pessoa melhor.
E eu queria aqui deixar 7 dicas para você, para que você possa realmente aprender a lidar com os seus conflitos. A palavra de Deus diz, na verdade, o número 7 na Bíblia, ele tem um significado muito forte. Ele tem um significado de perfeição. Então são 7 coisas. E que em nome de Jesus, que você possa colocar em prática cada uma delas, se ainda não faz, para que você possa lidar melhor com os seus conflitos. Então, o primeiro está nesse versículo de Efésios 4, 26, na segunda parte dele. Ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer? Que diante dos nossos conflitos, diante dos momentos que nós passamos, das lutas que nós enfrentamos, por confronto de ideias, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, uma coisa importante é a gente não deixar com que a ira levantada diante dessa situação, o sol se ponha. Não durma brigado. Resumindo, é isso. Não durma brigado. Não deixa para resolver as questões que ainda não foram resolvidas diante de uma ira, não deixe para depois. Talvez no momento da ira, você precisa pensar até 10, contar até 10. Talvez você precisa respirar. Talvez você tenha que deixar alguns minutos para que aquela intensidade que aconteceu diante do conflito possa abaixar. Mas a Bíblia nos instrui que esse tempo não pode ser maior do que um dia. Que você precisa resolver antes de você dormir essa questão. Talvez não vai conseguir chegar numa resolução, mas os atritos que aconteceu diante daquele problema, a ira levantada, ela precisa ser apaziguada antes que o dia se acabe, antes que o sol se ponha diante do dia que nós estamos passando por esse momento de luta. Muitas vezes é muito difícil a gente fazer isso. E eu lembro de uma ilustração que dizia assim, que quando a gente dorme brigado, dorme irado, onde a gente não consertou aquele momento de conflito, é como se nós estivéssemos dormindo numa cama, onde do lado da nossa cama tivesse um saco de lixo podre, onde aquele cheiro ruim vai tomar conta daquele ambiente, onde você permitiu, diante de um conflito, diante de uma luta, deixar com que a paz pudesse ser retirado de você. Você não vai conseguir dormir. Uma das minhas características que eu tenho, eu durmo muito bem. Às vezes a pastora Tuca vai contar até 10, não chega no 10, eu já estou lá, já estou dormindo. Eu durmo muito rápido, muito, e durmo bem, graças a Deus por isso. Mas quando existe o conflito e quando eu não sigo aquilo que a palavra diz, é uma noite em claro. É uma noite que fica aquilo remoendo. Às vezes dá um cochilo, mas já acorda de novo. Daí levanta várias vezes, daí quando chega no outro dia, eu estou com uma dor no corpo enorme, porque eu não consegui descansar por conta daquela ira mal resolvida, daquele assunto mal resolvido. A palavra deixa claro isso. Então, que em nome de Jesus, que você possa pegar esse primeiro ensinamento, que você possa tirar todos os dias o lixo, que talvez está contaminando o ambiente, porque você está mantendo a ira, e buscar consertar. Buscar resolver essa questão que provocou essa ira em você. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. A segunda coisa, a segunda dica é: no vale tudo, não vale tudo. Vocês conhecem, hoje não chama mais vale tudo, chama MMA. Antigamente era Vale Tudo, hoje tem um nome diferente, teve uma organização diferente, mas a luta chamava Vale Tudo. Por quê? Porque você poderia usar várias artes marciais para que você pudesse levar para o ringue, para que você pudesse lutar. Mas mesmo no Vale Tudo, não vale tudo. Porque golpe baixo não pode, você puxar cabelo não pode, enfim, tem várias regras que se você fizer, você vai ser desclassificado. Mas o nome da luta era Vale Tudo. Nem no Vale Tudo, vale tudo. E nas lutas, nas dificuldades, nos conflitos que nós temos todos os dias, não vale tudo. Você não pode
usar de todos os recursos para que você possa vencer uma discussão, vencer um conflito. Não pode, porque nem tudo vale. E tem algo que você tem que manter e entender, passou disso, você já está infringindo uma regra diante do conflito, que é a linha do respeito. Quando você deixar e você ultrapassar a linha do respeito, você está infringindo uma regra diante do conflito. E você vai começar daí a colocar um pezinho no pecado. Daí você está irado e pecando. Então a gente tem que tomar muito cuidado daquilo que sai da nossa boca. Em Provérbios capítulo 15, verso 1, diz assim, a palavra dura suscita a ira, e a palavra branda desvia o furor. Cuidado daquilo que sai da sua boca, diante do momento de ira que você está vivendo, porque você está passando por um conflito. Tem um ditado, que é um ditado popular, mas que tem tudo a ver, diz assim, palavras ditas e flechas lançadas não voltam atrás. Cuidado com aquilo que você fala. Às vezes é bem nesse momento que o diabo se aproveita. No texto que nós lemos em Efésios, capítulo 4, verso 27, no 27 ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Cuidado, porque é justamente na ira que nós abrimos uma brecha enorme para que o diabo possa entrar. É nessa hora que o diabo assopra, que ele usa setas, que ele usa dados inflamados para entrar na sua mente, para que você possa produzir na ira, e a produção na ira vai te levar ao pecado. Talvez palavras, ofensas que você nunca gostaria de dizer, e não está no seu coração, mas porque você deu lugar ao diabo, veio na tua boca e você pronunciou essas palavras, que vai machucar muito. E falei isso domingo passado, que muitas vezes a gente profetiza maldição. A gente traz à existência aquilo que não existe, como está escrito em Hebreus capítulo 11, só que de forma negativa, trazendo maldição para as nossas vidas. E dependendo da palavra que você soltar nesse momento, você pode estar profetizando a desgraça do seu relacionamento, ou até mesmo o fim. Cuidado! Os momentos de conflitos é para serem resolvidos, mas não é para você fugir dele. E nem você pronunciar palavras que possam prejudicar ainda mais esse relacionamento. Tem gente, tem casais, que diante da ira, começa a dizer, eu vou me divorciar de você. Você dizer essa palavra, eu vou me separar de você, eu vou me divorciar de você, é golpe baixo. Você não pode fazer isso, porque você está dando lugar ao diabo. Você tem uma dificuldade que precisa ser vencida, mas não é para você jogar a toalha e começar a profetizar o fim desse relacionamento por conta de um conflito que você está vivendo. Esse conflito, ele pode trazer coisas boas, como eu disse na ilustração da panela, com um feijãozinho bom, ou pode fazer com que a panela exploda. A decisão é sua. A maneira que talvez você se comportar vai fazer toda a diferença. Então cuidado com os golpes baixos. Cuidado com as ofensas. Pensa até 10 antes de você pronunciar uma frase, uma palavra no momento da ira. Busque se acalmar, respira, traz razão para esse momento que você está vivendo. Tem um livro que diz assim, muito bom, nos meus passos o que faria Jesus. Eu acho que é mais ou menos assim o título. É isso mesmo. Que você possa pensar como Jesus agiria nesse momento de ira. Qual seria a atitude de Jesus diante desse momento difícil que você está vivendo? Cuidado, em nome de Jesus. Então, primeiro, não se ponha o sol sobre a sua ira. Segundo, não vale tudo, não vale tudo. Você tem que respeitar, você tem que cuidar com o limite do respeito. Precisa ser mantido o respeito. Terceiro, na discussão, ataque o problema, não a pessoa. Um dos golpes baixos que muitas vezes nós damos
É quando a gente está diante de um conflito e a gente está perdendo esse conflito. Talvez os seus argumentos eles são pequenos diante do argumento da outra pessoa. E você já começou a entender que ela está ganhando aquela disputa, que você está naquele conflito, naquele momento. E a tendência do ser humano é dar um golpe baixo para que a pessoa possa perder essa guerra. E um dos golpes baixos que nós damos é o terceiro. É a terceira coisa que nós não devemos fazer, que é a gente nunca atacar a pessoa, mas atacar o problema. Porque a gente vai deixar de focar o problema e vai começar a levar essa discussão para o lado pessoal. Não faça isso. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pensa qual a maneira que você tem resolvido os seus conflitos. Qual o seu objetivo numa discussão? Provar que você está certo ou resolver o problema? Pensa. Você quando está numa discussão, você quer mostrar que você tem razão ou você quer resolver o problema? Se for a primeira afirmativa, se for a número 1 que você mais tem feito, começa a repensar suas atitudes. Porque você pode até buscar ter razão e até conseguir a razão diante da discussão, usando até mesmo golpes baixos. Mas o prejuízo que isso vai trazer para a tua vida em todas as áreas é grande, é gigantesca. Então por isso não ataque as pessoas, foque no problema. Talvez é um problema, é uma coisa que você diverge com aquela pessoa da maneira de enxergar aquilo. Não deixe que o foco da sua discussão é você sair vencedor dela, mas que você possa ter a sensibilidade para entender se você estiver errado, de você dizer, você tem razão, ou dizer assim, você pensa desse jeito, eu penso desse jeito, mas está tudo certo, talvez a gente está tendo uma visão diferente da mesma coisa. Cuidado. Próximo, quarto, não fale só de fatos, mas de sentimentos. Não fale só de fatos, mas sim de sentimentos. Cuidado, porque muitas vezes a gente se enche de fatos para que a gente possa dizer que nós estamos certos, e a gente entra nessa briga preparado até mesmo para poder pecar nela. Demonstre seus sentimentos diante daquele momento. E eu gosto de ilustrar isso, para que você possa ter um entendimento daquilo que significa essa frase, que com certeza você trazer para os seus conflitos vai fazer você ser um vencedor. Uma mulher que quando tem um marido que talvez bebe, usa droga, e às vezes todos os dias, depois do trabalho, ele passa no boteco, enche a cara, chega a altas horas da noite, cambaleando dentro de casa. A esposa, nesse momento que vê ele entrando, a ira sobe sobre a vida dela. Na verdade, a ira está desde o momento que ele não chegou na hora prometida. E ela, cheio de ira, a tendência é discutir isso com fatos. Você não presta. Olha só o que você fez. Você não serve para nada. Você é um inútil, e tantos outros adjetivos que nem cabe aqui a gente dizer, porque ela está focada em fatos. Mas quando na verdade o que essa pessoa gostaria de dizer era expor seus sentimentos. O correto é expor seus sentimentos, não ficar focado nos fatos. O fato está claro, tem uma dependência, tem um erro, tem uma falha na vida dele que precisa ser resolvida. Mas o que a gente precisa demonstrar é aquilo que nós sentimos diante daquilo. E o sentimento, muitas vezes, de uma mulher dessa, é um sentimento de frustração. Ela casou para que pudesse ter um marido dentro de casa, para que o marido fosse um companheiro, que estivesse junto com ele, com ela nas conquistas, para que pudesse somar com ela, para que ela pudesse constituir uma família e educar bem os filhos. Que era para poder constituir uma família onde o pai pudesse ser uma referência para a vida dos filhos, e que isso não está acontecendo. Ela mostrar com sentimentos a sua decepção e aquilo que ela sonhou para essa relação, não aquilo que ela está recebendo na relação.
É você colocar sentimentos e não ficar focado nos fatos. Cuidado. Se você ficar só preso aos fatos, você corre um risco muito grande de você começar a irar, a pecar na sua ira. Próximo. Na hora da briga, não desenterre defunto. Em Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim: basta cada dia o seu mal. É outro golpe baixo. A gente está diante de um conflito, e geralmente quando a pessoa está perdendo o conflito, ela começa a buscar, alguma situação, alguma coisa que ela possa trazer para ela, para que ela possa ser vencedora daquele conflito. E ela começa a tirar o foco do problema e começa a trazer tudo aquilo que viveu no passado, que já foi resolvido, trazendo de novo a existência. Aquilo que for lançado no mar do esquecimento, porque já houve o perdão, e houve o erro sim, mas já houve a reconciliação. É como se você estivesse pescando aquilo de novo, trazendo de novo aquilo à existência, de um fato que não existe mais por que ser discutido de novo. Então não desenterre defunto, basta cada dia o seu mal. Eu lembro que nas minhas discussões, que muitas vezes a gente tem dentro da nossa casa, e glória a Deus que a gente vive muito bem, mas são duas pessoas que pensam de forma diferente. E glória a Deus que nós temos os conflitos e sabemos agir com muita sabedoria para lidar com os nossos conflitos. Mas eu lembro que, às vezes, numa discussão, a pastora lembrava de tudo. E a mulher tem facilidade para isso. Geralmente as mulheres têm facilidade para isso. Você lembra aquele dia, há 5 anos e 3 meses e 2 dias atrás, era exatamente 7 horas da noite, que você estava usando aquela roupa e aconteceu aquilo, assim com uma riqueza de detalhes, e começa a levantar, e eu lembro que um dia eu falei assim para ela: amor, mas lembra aquele... E eu não lembrava mais, não lembrava de nada, eu não tinha nenhum argumento para dizer. Daí eu brinquei com ela dizendo assim: amor, a partir de agora eu vou marcar numa caderneta, porque daí quando a gente for brigar, se a gente for para o golpe baixo de desenterrar defunto, eu já vou poder saber o que aconteceu no passado para trazer a existência. Mas não é esse o certo. O certo é a gente focar no problema, aquilo que aconteceu, aquilo que foi vivido, aquilo que já foi perdoado, que aquilo não existe mais. Muitas vezes nós temos feito isso, a gente já enterrou um assunto, já foi resolvido esse assunto. E geralmente nos nossos conflitos, e quando a gente está perdendo esse conflito, nós estamos lá desenterrando aquele defunto, trazendo de novo ele. E gente, quando você traz ele, cheira mal, porque é um assunto que já está em fase totalmente podre, mas que já foi enterrado. Você está desenterrando de novo para fazer cheirar de novo algo que já foi resolvido. Então, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, não desenterre defunto. Amém? Não desenterre defunto. Basta cada dia o seu mal. Mais um. Não havendo consenso, não foque no resultado, mas na reconciliação. Se você não consegue resolver essa questão, porque são 2 pessoas pensando de forma diferente, e as 2 estão armadas, com muito apelo diante daquilo que ela acredita que é o certo, e não existe o consenso nesse momento de conflito, que você possa buscar não mais querer resolver essa questão, mas buscar a reconciliação. Eu lembro que quando o pastor Renato estava pregando aqui, e ele era um pastor da MCM, do pastor José Rodrigues, que é uma referência para a gente, o pastor José Rodrigues, um grande homem, e um senhorzinho, ore por ele está com bastante dificuldade assim, com relação à sua saúde, os anos passaram, mas é um homem que Deus levantou, que tem lutado todos os dias, com todas as forças, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. E ele disse que em algumas discussões que existia dentro da diretoria ali da MCM, às vezes eles não conseguiam chegar num acordo de uma situação. E o pastor José Rodrigues falava assim: gente, esse assunto nós vamos deixar em veremos.
Então vamos pular para o próximo, porque esse vai ficar em veremos. Então quando ele estava dizendo veremos, está dizendo assim, nós não chegamos num acordo, é um assunto que a gente vai ter que ver mais tarde, mas que não adianta a gente trazer ele hoje, pode ser que mais tarde a gente resolva ele, mas é um assunto que a gente vai ficar aqui até 2, 3 dias e nós não vamos chegar numa conclusão, porque existe duas visões de uma mesma coisa. Vamos deixar para o veremos, porque o mais importante não é a gente sair daqui em conflito, mas a gente sair daqui com a reconciliação, mesmo pensando diferente. E quando eu falo disso, eu lembro de um desenho que eu vi na internet, não sei se alguém já viu, que era o número 9 desenhado, e tinha uma pessoa do lado de cá e o número 9, eu enxergando o 9. E tinha outra pessoa do outro lado, que quando olhava para aquele, que é 9 para aquela pessoa, quando olhava era um 6. E os dois estavam assim, esse aqui dizia, é um 6. Esse outro aqui dizia que não é um 6, é um 9. Não, é um 6, não, é um 9. E eles estavam discutindo da mesma coisa. Que os dois tinham uma visão diferente. Porque no ângulo em que eles estavam vendo, um enxergava um 9, o outro enxergava um 6. E tem muita coisa na nossa vida que existe duas visões. Tem duas maneiras de ver a mesma coisa. E talvez a gente não vai conseguir, porque os argumentos são muito fortes para os dois lados, porque depende da visão. Então a melhor opção é a gente esquecer em ter um vencedor diante desse conflito, e a gente buscar se concentrar na reconciliação. Então se você não está conseguindo, põe em veremos. Talvez amanhã, depois da manhã, talvez um dia, você traz esse assunto de novo. Mas como não está tendo acordo, busca e foque na reconciliação. Amém? E por último, não diga, eu não brigo mais, ou eu desisto. Porque o dia que você fizer isso, e grava isso no seu coração, o dia que você fizer isso, você matou seu relacionamento. Porque significa que você entendeu que não vale a pena mais entrar no conflito. Você se absteu de poder defender as suas ideias. Os conflitos são para o nosso crescimento. Quanto que a gente cresce em cada conflito? Conflito de ideias leva a gente a ser pessoas melhores. Grave isso, irmão, em nome de Jesus. Hoje a gente tem energia elétrica aqui por conta de conflitos de ideias. Você já pensou quantos conflitos que aconteceu para poder chegar em ter hoje o benefício da energia elétrica e tantas outras coisas? Que hoje nós usufruímos como um benefício, mas que muitas pessoas passaram por muitas discussões e por muitos conflitos para chegar nisso. Ele é benéfico. Então, em nome de Jesus, que você nunca tome essa decisão, porque o dia que você fizer isso, você matou seu relacionamento. É duas pessoas morando junto, talvez, ou trabalhando junto, ou tendo um relacionamento de sangue, que não consegue separar, mas que não existe mais um relacionamento, só convivem junto. Acabou o prazer de ter alguém do lado, o prazer de crescer, de se tornar um vitorioso, desistiu do relacionamento, matou o relacionamento. Por isso não faça isso, em nome do Senhor Jesus. E Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para todas as coisas na nossa vida, e tem tempo sim, da gente defender as nossas ideias. Existe um tempo sim que talvez a gente vai se levantar em ira, mas o que nós precisamos é lidar da maneira certa, da maneira correta, não ultrapassando a linha do pecado, mas defendendo sim aquilo que nós entendemos que é o certo, fazendo com que essas 7 coisas possam fazer parte da nossa vida. É claro que para que a gente possa viver bem, para que a gente possa brigar bem, para que a gente possa aproveitar os momentos do conflito e trazendo uma coisa positiva, não se resume somente em 7 coisas. Mas se você colocar essas 7 coisas, eu tenho certeza que já vai fazer grande diferença na sua vida. E eu queria desafiar você, porque talvez aqui o conteúdo e todas as coisas que eu fui falando, não deu nem tempo de você anotar. Mas essa palavra vai estar na internet. Busca ouvir de novo. E coloca em prática, coloca como meta.
Eu sei que para algumas pessoas aqui é mais fácil lidar com isso, talvez outras pessoas é muito mais difícil de lidar com isso, com os conflitos. Mas em nome do Senhor Jesus, peça para o Senhor, para Ele te direcionar. Peça, para que você possa tornar o convívio do seu lar, do seu trabalho, não uma maldição na sua vida, mas uma bênção. Porque esse é o desejo do coração do Pai. Deus uniu pessoas diferentes, para que a gente pudesse crescer. Eu e a pastora Tuca, a gente pensa muito diferente. Gente, pensa em duas pessoas que pensam diferente. É eu e a pastora Tuca. Mas glória a Deus que a gente tenha aprendido com as diferenças. A gente brinca em casa que quando a gente fala de política, a gente é totalmente diferente. Eu nunca votei na mesma pessoa que a pastora Tuca votou, só para você ter uma ideia. Como que a gente pensa diferente. Mas não é isso que nos desune. Os argumentos dela me faz crescer, os meus argumentos diante da minha defesa, diante de algo que eu acredito ser o certo, faz com que ela cresça. E eu louvo a Deus que, se a gente for pegar desde o início da nossa história, o quanto que a gente cresceu por conta desses conflitos, pela bênção que o Senhor fez de nos unir, pessoas diferentes, pensando diferente, estando debaixo do mesmo teto. E assim é com os nossos filhos. Eu sei que você vive isso também. Cada um é diferente. E eu louvo a Deus porque são diferentes. No meu trabalho, pessoas pensam diferente. Eu louvo a Deus porque eles pensam diferente. E cada reunião, cada discussão que nós temos, a busca é de a gente aproveitar esses momentos de conflito para que a gente possa crescer como empresa. No nosso ministério, é a mesma forma. Eu e o pastor Anjo somos muito diferentes. Gente, nós somos totalmente diferentes. Eu e o pastor Anjo, nós estamos nos extremos. Nós somos totalmente no extremo. Mas a gente aprende a lidar com os conflitos. Tem algumas situações que nós vivemos que o pastor Anjo ele tem todo um argumento que faz com que eu mude a minha opinião e está tudo certo. Tem dias que ele não consegue com os argumentos, porque eu já tenho o meu pronto. E eu sei que às vezes ele não está nem concordando. Mas amém. E assim a gente está 12 anos juntos, pensando diferente. Se a pessoa, se o pastor Anjo fosse igual a mim, não ia ter conflito. Mas eu posso dizer com toda a propriedade, nós não estaríamos chegando onde nós estamos hoje, com 12 anos de ministério, com 12 anos de comunidade terapêutica. Com certeza a gente já tinha fechado a casa, ia ser um desastre. Mas Deus é maravilhoso, que Ele fez pessoas que pensam diferente para estar junto, vai dar choque. Mas esses conflitos fazem a gente crescer, a se desenvolver, se a gente lidar de forma certa. Quantos momentos que nós tivemos nessa nossa história aqui como ministério, a ira veio sobre as nossas vidas, mas a gente teve que segurar. E às vezes que o pecado aconteceu, um prejuízo grande trouxe para as nossas vidas. E a gente pôde aprender com eles. Talvez você chegou aqui com muitas experiências negativas diante dos conflitos. Que o Senhor hoje possa trocar a tua maneira de pensar. Em nome do Senhor Jesus. Agora não significa que você chegou até aqui pensando dessa forma, que você não pode mudar tudo hoje, com o entendimento da palavra, e deixando que o Espírito Santo passe a guiar a sua vida, os seus momentos, as suas dificuldades e também os seus conflitos. Deus está aqui, e eu tenho certeza que está falando no seu coração, e que você possa pôr em prática, que essas palavras aqui não sejam palavras soltas ao vento, mas que possa gravar no seu coração e que você possa buscar ter uma postura diferente. Amém? Que você possa viver isso. Se for preciso, escreva, coloca na geladeira, põe no teu armário. Essas 7 coisas que você precisa ter para que você possa ter e construir verdadeiramente um relacionamento. Apesar de ser difícil diante de 2 pessoas que pensam diferente, ou mais pessoas que pensam diferente, você transformar esse relacionamento numa bênção. Numa panela de pressão em que o vapor funciona e quando abre a panela tem uma coisa boa. Em nome de Jesus é a minha oração. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Onde você Feche seus olhos. gosta de estar. Você não precisa falar com voz audível. Se você quiser, pode fazer. Mas se você quiser falar pensando no seu pensamento, vai dar certo. Eu tenho 7 afirmações para você fazer. E a primeira é assim, ó. Eu não posso dormir brigado. Pensa nisso. Coloca isso como uma verdade na sua vida. Eu não posso dormir brigado. Amém? Eu não posso dormir brigado. Segundo, eu preciso ter limite verbal nas minhas discussões. Eu preciso ter limite verbal nas minhas discussões, mantendo a linha do respeito. Terceiro, eu preciso atacar o problema, não a pessoa. Quarto, eu preciso falar dos meus sentimentos. Eu preciso mostrar os meus sentimentos. Quinto, não havendo acordo, esqueça o problema e concentre-se no resultado. Sexto, eu não vou desenterrar defunto. As coisas que já foram resolvidas, já foram. Eu não vou desenterrar defunto. E por último, eu não vou desistir dos meus relacionamentos. Eu não vou desistir. Amém? Repita em voz alta. Eu não vou desistir